A gente só tem medo de morrer mesmo quando está perto da morte. Você não quer perder isso que você tem. E a gente tem a ilusão de que não vai perder. Por que eu vou fazer isso, sendo que a vida não tem muito sentido e daqui 1 milhão de anos, provavelmente a humanidade já vai estar extinta há muito tempo? Só não conferimos o valor que a vida merece porque a gente não tem certeza de quantos dias mais vai viver. Não existe a separação entre o corpo e o mente, não existe a separação entre o eu e o mundo. Aí a gente entra no mistério da consciência, que é o grande mistério, diversas teorias acerca de como surge a consciência, etc. Uma das mais aceitas é que Paulo Henrique Teston. Ele é formado em Direito e doutor em Filosofia Jurídica pela Universidade de Roma. Durante quase uma década, ele se dedicou intensamente nos estudos, tendo a incrível marca de ler mais de 1000 livros só nesse período. Hoje, ele vai nos revelar o que é a realidade, como atingir a sabedoria e o verdadeiro sentido da vida. A ignorância não é uma dádiva, então. é uma dádiva até certo ponto. Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ter angústia em algum determinado momento. Ainda que a pessoa tenha uma crença absurda na existência do paraíso, ela não pode deixar de se questionar por que tanta tragédia acontece no mundo. Você não acredita nessa metafísica, na consciência, sim no acaso que originou a gente. Eu não consigo acreditar, por exemplo, num Deus antropoformizado. Uma vida irrefletida não é digna de ser vivida. Você experiencia muito menos a vida se você é um ignorante. A maior dificuldade, eu não acho que é adquirir um conhecimento monstruoso. A dificuldade está em... Rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu, Paulo, por ter vindo aí, cara. Tudo bem? Pô, prazerzão te receber aqui, cara. De verdade. Muito obrigado. E obrigado por ter encaixado aí um tempo seu na agenda pra gente fazer isso aqui. Eu que agradeço o convite. É uma honra. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, assim, que vem um pouco também que a gente tava falando em off, mas essa, assim, é uma questão que me assombra muito e me causa muita curiosidade, cara. O que exatamente é a realidade? A gente não tinha falado muito bem disso em off, porque é uma pergunta muito, muito direta. Ela pode ser... eu sou contra a ideia solipsista de que o mundo é meramente a representação de um eu, por exemplo. Eu sou contra essa ideia. Eu acredito que a gente é muito mais do que um eu, porque não existe um eu sem existir um mundo, por exemplo. As próprias teorias cognitivas que eu considero mais assertivas, como, por exemplo, a Embodied Cognition, ou a The Extended Mind, a mente estendida, ou a cognição corporificada, que foi a primeira que falei, ela sempre pressupõe a ideia de um eu, beleza, mas necessariamente a existência de um mundo. Isso significa um entrelaçamento entre o eu e o mundo, que é basicamente o que o Merleau-Ponty vai trabalhar na sua fenomenologia da percepção. Então eu não tenho como ter um eu sem eu ter um mundo. E existem diversos, acho que não vamos adentrar nisso agora, porque eu acho que ia ficar muito pesado, mas existem diversos estudos corroborando essas teorias que o modo como eu vejo o mundo é o modo como o meu corpo é. E eu não tenho uma dissociação, por exemplo, entre a minha mente e o meu corpo. O que antigamente a gente chamava muito de mind-body problem, o problema corpo-mente. O que é a mente, o que é o corpo? São coisas dissociadas, são coisas conjuntas. Hoje a gente sabe que são coisas conjuntas. Não existe essa separação que a gente tem. Então, não existe a separação entre o corpo e a mente, não existe a separação entre o eu e o mundo. Então, é como se as coisas elas fossem aglutinadas. Então, a realidade, eu não acredito que ela seja uma coisa à parte disso. Eu acredito que ela esteja junto nesse conglomerado de
Não sei como tu quer chamar exatamente esse sujeito epistêmico. Porque a gente tem esse sujeito epistêmico, esse sujeito que conhece as coisas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem você é. Mas a gente tem ele ou é só uma ilusão de que a gente tem ele? Aí a nossa que é? Aí a gente entra no mistério da consciência, que é o grande mistério que muita gente vê com... muitos cientistas veem esse mistério. Existem agora a gente vai entrar na ideia da consciência. Existem diversas teorias acerca de como surge a consciência, etc. Uma das mais aceitas é que a massiva interação de estruturas simples, no caso dos neurônios... Por que eu chamo de estrutura simples? Porque o neurônio do ser humano é muito parecido com o neurônio de uma mosca da fruta, por exemplo. É muito parecido. A ponto de uma pessoa que nunca tem estudado isso a fundo, ela não vai saber identificar o neurônio de uma pessoa, de um ser humano, de uma mosca. Ok? Então, ela é uma estrutura na natureza simples. Isso que eu quero dizer. Então, a massiva interação de estruturas simples gera uma complexidade sem tamanho. Gera uma complexidade absurda. Então, essa massiva interação de neurônios poderia gerar o que a gente chama de consciência. Sim. É uma ideia. A gente tem muito isso, dessas massivas interações da natureza gerarem coisas complexas, por exemplo. Na sua visão hoje não existe nada metafísico ali na consciência, sim, como alma, alguma coisa do tipo, mas sim apenas matéria. A gente teria que pensar no que a gente está falando de metafísica, né? Porque a nossa consciência é limitada até um certo ponto. A partir desse ponto, é metafísico ou não é? Porque se a gente for pensar até, por exemplo, de quanto a gente vê do espectro da luz, cara, tu começa a ficar maluco. A gente vê quase nada, acho que é 0,00035%. Eu não lembro direito do número, enfim, mas é uma parcela pequena do que a gente consegue conceber das coisas, etc., das coisas que existem. Então você começa a pensar o que é... Tudo bem, essas coisas existem, mas o metafísico é metafísico do universo, ou metafísico relacionado à limitação da minha consciência? Entendi. É difícil... nesse caso a minha pergunta foi em relação ao universo mesmo. Ao universo, daí é difícil, porque a gente vai cair numa ideia de crença. Assim, eu sempre entro, e quando a gente entra em crença, eu sempre falo que crença é uma coisa que não se discute. Crença é uma coisa que não se discute. Porque é muito arraigado em questões culturais, em questões... Eu acredito que você pode ser um excelente cientista e mesmo assim ter inúmeras crenças. Porque se você for pegar, por exemplo, até eu chamo de era de ouro da física mesmo, ali com Schrödinger, Bohr, Einstein, enfim, todos esses caras... Tu vê que eles têm várias crenças, eles buscam muito, por exemplo, no livro What is Life, do Schrödinger, ele vai falar no final sobre os hinos védicos, os hinos de criação védica, dos Upanishads, enfim, dos Vedas dos Upanishads. Porque eles buscam... o Bohr, ele tem uma crítica muito grande a pessoas que não estudam filosofia, por exemplo. O Heisenberg também, ele estuda muito o Fedro platônico, por exemplo. Na sua autobiografia também, ele comenta muito sobre isso. Então, todos eles vão procurar essas escritas, vamos dizer, pode-se até usar o termo metafísicas, talvez. Eles vão procurar essas escritas para buscar criatividade, para pensar sobre a existência, para pensar sobre o mundo. Porque, no final de contas, a gente tem que responder essa pergunta. O que é a vida? O que é a morte? Qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Isso que foi sempre... a pergunta que nos assolou enquanto seres dotados de consciência, de fato. Sim. Mas, por exemplo, na sua visão hoje, falando você não acredita nessa metafísica na consciência, sim no acaso que originou a gente, sei lá, esse absurdo do universo aí, que originou e foi se sucedendo para chegar onde a gente tá. Se eu tenho alguma crença relacionada à criação da consciência, de uma inteligência... Eu não consigo acreditar, por exemplo, num Deus antropoformizado, por exemplo. Isso eu nunca vou conseguir acreditar. Uma coisa que, para mim, eu desconstruí cedo na minha vida. É mesmo? Sim, fui expulso da catequese, porque eu questionava demais, segundo a professora. Eu acabei sendo expulso. Eu era uma criança que gostava muito de dinossauro, cara. Então, eu era fissurado. Eu tinha, sei lá, cara, eu tinha 6, 7 anos e eu era
alucinado por revista de dinossauro. Então, e tudo que tinha dessas coisas, assim, eu ficava questionando, perguntando e Até querendo hoje saber. você curte dinossauro? Gosto, cara. Obviamente parei de estudar, né? Porque não é meu campo. Mas eu tinha, até numa época da minha tenra infância, eu queria ser paleontólogo por conta dessas Pô, que da revistinhas. hora. E era uma coisa que sempre, cara, foi que, assim, eu conheci... E eu acabei desconstruindo também, porque muito novo eu conheci um livro que era um romance que falava sobre Nietzsche. Quando Nietzsche chorou, é um romance. Eu tinha acho que uns 13 anos, cara. 13, 14 anos. E daí desse ponto eu comecei a procurar na internet, em fóruns, sobre a filosofia de Nietzsche. Mas muito pouco, obviamente, na época, né? E nessa época eu já tinha sido expulso da catequese também. E sua família era Católica, católica? toda católica. Até hoje. Meu pai, né, não praticante, mas minha mãe é praticante ainda. Meu pai, ele é um cara mais... Sempre foi um pouco mais reservado quanto a isso da religião. Falando lá da realidade, né? A gente Sim. começou a puxar pra consciência e tal, mas a gente provavelmente nunca vai ter a resposta, né, do que é realmente a realidade. Qual que você acha que é a melhor forma da gente tentar entender ela? É com, por exemplo, o empirismo? Ou você pode ter uma visão mais kantiana da parada? Qual que é a visão que você vê, assim, que é a que faz a gente entender mais o que é esse absurdo, como esse absurdo funciona? Se nós formos pegar como exemplo, me permito usar mais uma vez, até acredito nessa nossa conversa, porque é um tema que eu gosto de, quando a gente adentra nesses mistérios da existência. Vamos pegar, por exemplo, a jornada de Odisseu, certo? Ela é uma jornada de busca de propósito e sentido na vida. Ela é uma jornada de busca de propósito e sentido, acerca de qual é a vida que vale a pena viver, o que é isso que eu estou vivendo aqui, etc. Como eu posso viver isso melhor? Olha que curioso que é isso. Nessa jornada de busca por conhecimento, de busca de autoconhecimento, de busca sobre o mistério da existência, sobre a vida que vale a pena ser vivida, Odisseu, basicamente, ele nunca se esquiva de uma nova experiência que ele possa ter no sentido de conhecendo mais o outro, eu conheço mais a mim mesmo. Conhecendo mais outros lugares, eu sei cada vez mais qual é o meu. Por exemplo, quando ele enfrenta o Ciclope Polifemo, ou melhor, um outro exemplo melhor. Quando ele está diante a tradução é sereia, mas não é sereia, é um bicho, que sereia para nós é de peixe, mas não, é uma ave, né? As sirens. Então, quando você tá, o canto das sereias, Odisseu sabe que enfeitiça até os deuses. Mas ele é um cara que ele tem a oportunidade de ouvir o canto das sereias. O que ele faz, então? Ele pede que os marinheiros o amarrem no mastro, e quando as sereias começarem a cantar, pedem que eles puxem com mais força para que ele não vá mais ao encontro delas, porque aqueles que ouvem o canto da sereia nunca mais saem do feitiço delas. Mas ele quer ser o ser humano que vai ouvir o canto das sereias, mesmo sabendo que nenhum deus pode ouvir. Então ele pega essa experiência, ele fala, não, mas eu quero ouvir. Então ele pede para os marinheiros amarrarem ele ao mastro, as sereias começam a cantar, ele é enfeitiçado, nesse momento eles apertam ainda mais ele no mastro do navio para ele não se mover, e aí ele é o único ser humano a ouvir um canto de uma sereia e não ficar enfeitiçado, passar a vida com elas. Então ele conhece uma coisa que ninguém conhece, e é isso que dá mais certeza para ele saber qual é o lugar dele no mundo. Que o lugar dele no mundo é em Ítaca. E não com as sereias. Então eu acredito que uma grande parte é empírica, porque como o Varela fala muito no livro, Francisco Varela, que é um neurocientista muito foda, pode falar foda? Claro, pô. Um cara muito bom. Eu não vou entrar em tanto tecnicismo, porque eu tive uma experiência que... Ele ainda tá vivo Não, hoje? ele faleceu de câncer com 47, se não me engano, decorrência de câncer. Foi decorrência de câncer com 47, se não me engano. Ele ficou muito conhecido por escrever um livro, escreveu vários artigos e livros sobre autopoiese junto com Humberto Maturana. Eles eram dois chilenos professores, se não me engano, de Harvard. Eles eram muito bons. A Varela falava muito sobre
o background que você tem para experienciar o mundo. Então, muito do modo como você vê o mundo depende do que você experimenta dele antes. E isso vai ao encontro da ideia mitológica dos heróis, por exemplo. Odisseu, Perseu e até Alcides, que na verdade é Hércules, na verdade é depois é Heracles, né? Hércules é para os romanos, Alcides porque é o filho de Alceu, o forte. Daí depois que ele faz os trabalhos, ele vira Hércules, Heracles, porque Cleos é a glória de Hera. Então, Hércules, Perseu e Odisseu são heróis que enfrentam provações para serem quem eles são. Então, necessariamente, o heroísmo e a vivência dependem das provações que você passa. Então, toda a história converge para uma ideia de que eu sei mais da vida se eu experiencio mais ela, conforme aquilo que eu experiencio dela. Eu não acho que a gente pode fugir da realidade sem... eu acho que a gente não pode fugir, ou melhor, não tem como conceber a realidade se a gente não experimentar ela. Experimentar mais coisas, etc. Sim. Então, pra gente tentar entender o máximo que a gente consegue sobre esse absurdo, a gente tem que adquirir mais experiências e observar mais e analisar detalhadamente as coisas. Nesse sentido que você está falando. Com certeza. Tem até, do modo muito poético, Fernando Pessoa coloca isso: põe o quanto és no mínimo que fazes. Toda a lua em todo lago brilha porque alta vive. Essa é a forma de você ser alguém melhor. Colocando tudo que você é no mínimo que você for fazer. Seja o que for. Meio que adquirir o máximo de informação possível. Informação é um conceito meio complexo, né? Uma informação meio complexa, porque mais informação não necessariamente significa mais conhecimento. Até a gente está nesse paradoxo hoje da informação relacionada ao conhecimento. Se você for pegar, por exemplo, um jornal da Idade Média, tinha mais informação... o jornal de hoje, perdão, para um homem da Idade Média... Interessante. Tem mais informações... do que um jornal hoje tem mais informações do que um ser humano da Idade Média iria consumir durante toda a vida. Então a gente vive hoje só rolando no Instagram quantos jornais? Quantos jornais eu consigo ver só rolando no Instagram? E esse excesso de informação, a gente não está acostumado a isso. Então, a gente tem uma noção de que nosso cérebro fica realmente agoniado de acordo com essa quantidade de informações que não são colocadas diariamente por... Cara, a gente fica exposto, se não me engano, os estudos falam em 11 horas e 6 minutos em média de exposição de mídias por dia. Você consegue absorver tudo isso? Entre música, internet, tudo isso é mídia. 11 horas? 11 horas e 6 minutos. Que muita gente até dorme escutando algum som de YouTube, por algum exemplo. Estímulo, né? E aí? Então a gente tá cada vez... menos focado pelo excesso de informação. Cara, eu tô me policiando em relação a isso, porque eu me peguei que, por exemplo, no banho, toda hora que eu ia tomar banho, eu tinha que botar uma música e tal. E, cara, quando você não coloca, você sente muito melhor. É bizarro, assim. Porque parece que você começa a pensar no seu dia e nas coisas que vem acontecendo. E, enfim, é como se fosse uma meditação ali no banho, né? No caso, eu tô relatando agora uma coisa mais pessoal. Quando eu faço cardio hoje, eu evito colocar música. Por causa disso. Eu prefiro ouvir o som ambiente. Eu não quero ficar exposto à mídia naquele tempo, pelo menos. Eu faço, eventualmente, algum post no Instagram, mas eu faço o post porque é a hora que eu tenho para fazer e eu já desligo, por exemplo, para ficar ouvindo som da natureza. Eu faço no sítio, então eu fico ouvindo o som da natureza. Delícia, cara. Cara, é um modo de desintoxicar. Uma coisa importante, cara, que eu vejo muita gente pecando por conta desse excesso de informação inútil que tem no Instagram acerca de técnicas de manejo de estresse. Cara, elas não são cumulativas. Você não tem que praticar mindfulness, fazer exercício físico, meditar, contemplação, sei lá. Não é uma coisa que quanto mais melhor, cara. Existe um ponto ótimo disso. Então você não precisa estar sempre angustiado por não fazer tudo isso. Existe um ponto ótimo. Isso é uma coisa que eu queria muito falar em um podcast, porque eu vejo muito... Qual que é? Porque a gente vê essa cultura do autodesenvolvimento e você tem que estar toda hora produzindo. Eu tô nisso aí, cara, hoje. Sim. Se eu não produzo hoje,
Mas me não é sinto mal. cumulativo. Mas eu quero que tu entenda isso, não é cumulativo. E não necessariamente o excesso que vai te dar a qualidade que você precisa. Que nem você me perguntou, como que eu consegui armazenar a informação? Cara, eu acho que eu armazenei muito pouco perto do que eu li. Porque eu lia 4 livros por semana, cara. Isso é muita coisa. E eu não consegui armazenar tudo isso. Durante anos, né? Durante você fez isso. quase uma década. Quase uma década. Era 150 páginas, né? Um livro era 150 páginas ou 2 artigos científicos. Então eu fazia essa... Porque artigo um pouco mais difícil de ler. Não tinha IA na época, né? Hoje em dia é mais fácil. Então eu tinha essa meta, né? Então eu acredito que eu não tenha conseguido, por mais que eu tenha várias anotações. Cara, tem livro que eu anotei, que eu tenho anotado, os fichamentos, etc., que eu não consigo lembrar de ter lido, cara. E eu tenho anotado, eu tenho as anotações que eu fiz do lado, o modo como eu fazia sempre o fichamento, e eu não lembro de ler, de ter lido. Já aconteceu isso comigo. Parece que você abre o livro e você vê a anotação. Pô, será? Fui eu que fiz isso, né? Uhum. Dá essa sensação, né? É isso aí. E, Paulo, tipo, você estava falando da jornada de Odisseu, né? Sim. E que não necessariamente adquirir mais informações desse papo. A gente já volta lá Uhum. na do como atingir o estado ótimo, né? Não, vamos conversando. E, pô, eu queria saber como que faz, então, para você ter a sabedoria de Odisseu hoje em dia. Não adquirindo só informações aleatórias e sim focado para conseguir entender mais o que é a realidade. Porque foi por isso que a gente falou da jornada, né? Com base na jornada do Odisseu, Heráclito tem alguns escritos que são incrivelmente didáticos a respeito de encontrar uma vida que vale a pena, de encontrar a sabedoria, então, do herói Odisseu, do herói Perseu ou de Hércules, Heracles, enfim. A frase é a seguinte: é se estando em divergência consigo mesmo que se está em convergência. Presta atenção. Se estando em divergência consigo mesmo, se está em convergência. Essa é a frase de Heráclito. O exemplo que ele traz é o arco, ou a lira. Se você fizesse só coisas que você gostaria de fazer, você seria quem você é hoje? Alguém acima da média em termos de conhecimento, por exemplo? Alguém que estuda? Você está lendo ali, eu vi que estava aberto, O Estrangeiro, do Camus. Um puta livro. Estava lendo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Para mim, é um dos melhores romancistas de todos os tempos. Então, se você fizesse só o que você quer, se você sempre estivesse em convergência consigo mesmo, fizesse só o que você quer, que é seu instinto mais... Você quer conforto, quer comer McDonald's todo dia, você quer os deleites do corpo, você quer as coisas mais fáceis. Porque é difícil você pegar um livro desse e ler. É difícil você entender Dostoiévski. É difícil você entender Epiteto, que tá ali também. É difícil você entender os termos que ele usa. Se você estiver só em convergência, você necessariamente vai ser medíocre. É preciso estar em divergência consigo mesmo para se conhecer cada vez mais. Outro exemplo que a mitologia traz é Narciso. Narciso não se reconhece no sentido de ausência de autoconhecimento. Narciso e a ninfa lá? Isso. Narciso não se reconhece, é por isso que ele se afoga em si mesmo. Ele se afoga em si mesmo porque ele não conhece a si mesmo. Você entendeu? Porque se ele se reconhecesse, se ele soubesse quem ele não se afogaria no lago. Essa é uma interpretação que pouquíssima gente faz do mito de Narciso. É verdade, eu nunca tinha ouvido falar nessa. Fantástico, né? Geralmente é bem simplista e fala do ego, vaidade. da vaidade, né? Mas é justamente isso. Ele se afoga em vaidade e essa vaidade não permite com que ele se conheça, com que ele se questione. Porque eu preciso fazer questionamentos mais brutais comigo mesmo. Quem sou eu? E isso machuca. Uma das interpretações mais fantásticas do mito da Górgona, da Medusa, uma das 3 irmãs, né? A única mortal das 3 irmãs, é a seguinte: que tudo bem, ela era feia, tinha serpentes, mas na verdade, ao olhar para Medusa, você se petrifica não porque você vê a coisa feia, é porque é um espelho.
Você se petrifica porque vê a si mesmo. Então, a coisa mais difícil, a coisa que pode petrificar um homem é ver ele mesmo. Essa seria a face da medusa. Então, é muito difícil. O autoconhecimento, por isso que o autoconhecimento é um termo muito recorrente na filosofia antiga. Filosofia grega, enfim, desde os tempos mais remotos. A teogonia de Hesíodo, cara. Se você for pegar, por exemplo, como o mundo foi criado, cara, esse tema é muito presente. É muito presente. Então, mas eu gosto muito Seria a batalha dos deuses contra os gigantão, pô. Ah, sim, os Os titãs. titãs, Tem Aí toda... tem o Cronos, né? Isso. Seria isso. Tem toda essa parte. A de Cronos, quando ele. Quando Zeus aprisiona Cronos e manda ele pro mundo, quer dizer, é único. Então, se você é um deus, você tem que viver sobre o tempo, não sob o tempo, né? Se você viver sob o tempo, você morre na decorrência do tempo, né? Então, por isso que ele... Mas antes disso é mais fantástico ainda, quando for parar pra pensar, quando o Cronos corta os testículos de Urano, seu pai, com a mão esquerda, aí tem um motivo para ser essa mão esquerda, por exemplo, aí que vai influenciar, por exemplo, até nas tradições místicas, enfim, caminho da mão esquerda, enfim. Os gregos são a base da civilização, né? Cara, eu gosto muito de dizer que eu gosto dessa sentença, não sei porquê, mas a filosofia, para mim, é a religião da ciência. A filosofia é a religião da ciência. E toda a filosofia emerge desses escritos, da Teogonia de Hesíodo, da Ilíada, da Odisseia, dos escritos que foram perdidos, Biblioteca de Apolodoro, que não é dele. Enfim, existem diversos escritos, isso eu quero dizer, existem diversos escritos que são colocados. Eles são temas recorrentes, por exemplo, Os Sete contra Tebas de Ésquilo. É um romance, uma tragédia incrível, cara, que diz a respeito de como é difícil tomarmos decisões difíceis. Por que é mais fácil delegar para o destino? Quando Édipo morre, Etéocles e Polinices, eles intercalam, olha isso aqui, cara, eles intercalam o posto de rei, certo? Quando era na época do Etéocles devolver para o Polinices o reinado, Etéocles não quer devolver. Polinices se revolta e diz, então vamos sair na mão. Então vamos disputar, vamos guerrear pelo trono. Ao invés de Etéocles dizer que ele fez cagada, em que ele estava errado, ele assumir o erro e dizer assim, não, eu tomei essa decisão porque é uma decisão difícil, eu estou errado, eu estou, assim, é difícil assumir que você está errado. Ele prefere deixar para o destino. Ele usa uma palavra em grego chamada endikóteros, que é uma palavra que indica justo, que vem de dikaios, de kaion, né, que vem de justiça, etc. Ele usa a palavra endikóteros. O que seria mais justo? Um irmão contra um irmão combatendo por um reinado. Ao invés de assumir o erro pela sua conduta, ele deixa para o destino. Então, as decisões difíceis são sempre realmente difíceis de serem tomadas e muitas delas a gente quer deixar para o destino. Eu sou assim porque eu sou assim. Eu sou assim porque lá na infância me aconteceu isso. Tanto que eu não gosto de contar histórias difíceis da minha infância, justamente para não cair nesse vitimismo exacerbado que você vê. O engaja, identifica, não sei o quê. Mas eu sempre me sinto muito desconfortável em contar tanto a história da minha infância quanto a história da minha quase loucura, meu quase internamento. Porque eu não quero cair nesse vitimismo, por mais que tenha sido difícil. Mas eu não quero deixar quem eu sou. Eu não quero dizer que quem eu sou, eu sou assim por causa. Eu tenho inúmeros defeitos por conta disso. Não. Muitas coisas eu poderia ter mudado. Mas eu não mudei, por exemplo. Eu continuo, às vezes, procrastinando. Eu continuo, às vezes, me enchendo o saco da internet. Eu continuo, às vezes, sem paciência para hater. Entende? Então, eu poderia ser uma pessoa mais... Uma pessoa que vai agir com mais parcimônia, talvez. Sim. Mas eu não quero... Assim, eu não quero deixar para aquilo que eu vivi esse cara que não tem paciência para lidar com hate hoje, por exemplo. Dando um exemplo, né? Então, as decisões difíceis, elas, desde as tragédias gregas, sempre foram decisões realmente difíceis. Quando, por exemplo, Deus manda Abraão matar o seu filho. Se fosse você, por exemplo, Deus ordenasse que você matasse seu filho, você mataria seu filho ou seria o traidor de Deus?
Isso é uma decisão que eles chamam de mistério tremendo. É muito difícil pensar sobre isso. O que você seria? O Você mataria seu filho? traidor de Deus ou assassino do próprio filho? Eu fiz a pergunta. Cara, na visão que eu tenho hoje, talvez traidor de Deus. Mas se eu concebesse de fato e tivesse certeza que Deus existe, talvez mataria meu próprio filho. É difícil pensar. É difícil. Eu tô te dando uma resposta que... Sim. Mas é justamente isso, que aí você começa as grandes divagações. É isso que eu quero trazer pra ti quando eu falo das decisões difíceis. A vida é um peso, de certa forma, né? Sim. A existência. É. Tem... É difícil pensar sobre isso, cara, porque era uma das coisas que mais me barrava pra ter um filho, era o fardo da existência. Você era antinatalista? Não antinatalista, digamos assim, eu não bradava acerca disso, mas eu me questionava muito se valia a pena colocar um filho no mundo para ele se questionar sobre isso. Porque ele vai se questionar sobre isso. Ainda mais sendo meu filho. E eu vou Vai educar estimular ele, né? para isso. Eu vou estimular ele vai me ver lendo. Ele vai querer, ele vai assistir meus podcasts, provavelmente. Então, tudo isso eu já faço pensando que eu vou colocar uma pessoa no mundo e eu quero preparar ele da melhor forma possível. Mas eu não tenho todas as respostas e isso me deixa angustiado. Eu sei que eu sempre falo que a conta só fecha quando a gente deixar um mundo melhor do que quando a gente entrou nele. Então, que ele faça isso. Que é a ideia que o Nietzsche tem o super-homem nietzscheano, o além do homem nietzscheano, não é nada mais que nenhuma ponte para o super-homem, uma ponte para o além do homem. Um além do homem é como um ideal que nunca chega. Então, nós somos essa ponte para o além do homem. Nós somos essas pessoas que leem mais que o normal, nós somos essas pessoas que se cuidam mais que o normal, ainda que a gente tenha várias coisas que não são tão saudáveis. Por exemplo, eu faço uso de hormônio suprafisiológico hoje. Isso não é saudável. Mas para a realidade que eu vivi antes de estar com hipogonadismo induzido pelas medicações, por estresse, decorrência do excesso de estudo, esse cenário para mim é mais benéfico do que antes. Eu não sou um ser perfeito. Eu não vou ser um ser perfeito. E provavelmente meu filho também não vai ser. Mas ele tem que deixar o mundo melhor que quando ele entrou. É isso que tem que fazer. Você não tem que ser o cara que vai manejar todo o estresse do mundo. Você não tem que ser Odisseu. Você não tem que ser Perseu. Você só tem que ser melhor do que os que estavam aqui antes. É uma conta simples de fazer. Mas isso não é muito romântico, Paulo? No sentido de tentar passar um pano para esse fato de que realmente nada faz sentido, tudo é relativizado ao seu ambiente, à sua cultura. Como que o seu filho vai tornar o mundo melhor, no caso? Hoje eu vejo o conhecimento como a melhor chave para transformar o mundo. Ponto. Vamos colocar um ponto aqui. Hoje o conhecimento, para mim, é a melhor chave para você mudar o mundo. Se a gente for pegar um dos pilares da filosofia estoica, já que a gente estava conversando sobre estoicismo antes de começar, essa falta de sentido que você coloca nos traz uma reflexão sobre o que é a existência, beleza? Quando você morrer, você vai deixar esse mundo? Não. Vamos supor que a gente esteja falando só de coisas físicas aqui. Nada metafísico, no sentido universal. Então, se você é só esse composto físico, o que é a morte se não uma passagem? A perda de consciência diante disso é só um detalhe. Você tem medo de perder consciência porque você é humano. E você quer a segurança de que você não quer perder isso que você tem. E a gente tem a ilusão de que não vai perder. É por isso que a ideia da saúde, por exemplo, a gente só tem medo de perder saúde quando perde ela de fato. A gente só tem medo de morrer mesmo quando está perto da morte. A gente tem essa ilusão na consciência de que isso aqui vai se manter. Então é por isso que você tem essa vontade de saber o que existe, porque você tem o medo de perder. O Nozick, né, que é um pensador, ele dizia que a morte é o que aniquila totalmente o ser. Aniquila, beleza, mas você não deixa de
estar aqui sem consciência, talvez? Desculpa interromper, Paulo, mas, por exemplo, puxando esse gancho que você falou que as pessoas têm mais medo da morte quando estão à beira dela, né? E acho que isso é totalmente verdade, porque, por exemplo, nos convidados aqui, claro que é uma base de dados muito pequena, né? Mas pela concepção que eu tô tendo aqui, conversando com as pessoas, eu sempre faço essa pergunta, né? Se a pessoa tem medo da morte ou não. A maioria diz que não. E fala que... Bom, muita gente fala que não pensa sobre isso, tem muita gente também que fala que quando vier, aconteceu e você tem que viver o presente e tal, mas se chegasse um médico pra você e falasse, ó, você vai morrer daqui 1 dia, 10 dias, essa pessoa teria medo da morte, eu acho. Nós só não conferimos o valor que a vida merece porque a gente não tem certeza de quantos dias mais vai viver. Saber quantos dias... Só o fato de você pensar que a partir de amanhã você vai viver X dias já confere um valor intuitivo novo para a tua vida. Faça esse exercício. Isso é pensar sobre a morte, que é a Tanatoterapia, que está nas meditações de Marco Aurélio, que ninguém nunca cita e só está lá escrito assim, pense sobre a morte. Não, é meditação sobre a morte. É conferir o valor que a vida merece. Por isso que Sêneca, Marco Aurélio, na filosofia estoica, batiam tanto acima disso. Por isso que eu sou contra as ideias panfletárias do pensamento estoico. É muito mais profundo que isso. Pensar sobre a morte é viver. É viver. Meditar sobre a morte, sobre essa coisa, essa passagem. Essa pessoa que fala pra ti que não pensa sobre isso, é por isso que ela não tem medo, é a fuga mais fácil. Eduardo Galeano já dizia... Todos somos mortais até o primeiro beijo ou o segundo copo. Todos somos mortais até o primeiro beijo ou o segundo copo. A gente não pensa e a gente acha artifícios para não pensar, porque é mais fácil. Difícil é agir com o Marco Aurélio, achar uma resposta dentro de uns pilares do estoicismo e dizer assim, o que é a morte senão uma passagem? Eu preciso conferir um valor intuitivo à vida. No filme Annie Hall, de 1977, quando o personagem, uma criança, ele diz pra mãe dele que ele não quer fazer o dever de casa. E a mãe fala, mas por que, filho? Porque o universo vai acabar daqui a alguns bilhões de anos, mãe. Por que eu vou fazer? A mãe achava que ele tava louco. Psiquiatra também. É um bom questionamento. Psiquiatra também. A plateia sempre riu do menino. Mas num tempo universal... ele tá brutalmente certo. E é por isso que ninguém quer aceitar. É por isso que a plateia que ri, ela não quer entender o questionamento do menino. E pro psiquiatra e pra mãe, ele tá louco, porque eles estão amortecidos pela vivência diária, pela rotina exaustiva, por aquilo que não os deixa pensar que daqui X dias você vai morrer. Daqui X dias você, Cauê, vai morrer. Você que tá assistindo também. X dias. É assim que você confere um valor intuitivo à vida. Se eu não me engano, tem até um aplicativo pra você colocar lá. Sei lá, vamos supor que você não tem como ter certeza. Uhum. Mas, sei lá, vamos colocar que a nossa expectativa de vida vai ser 80 anos. Uhum. Você coloca lá, aí você coloca a sua idade, sei lá, a data que você nasceu, aí ele mostra lá. Faltam tantos dias pra você morrer. É uma forma de conferir um valor intuitivo à vida. Se a gente for pensar no mito da criação do ser humano e da biodiversidade, nós temos 2 irmãos que são designados para criar os humanos e os animais. Prometeu e Epimeteu. Prometeu é chamado de o antevedor, o que vê antes, e Epimeteu é o que vê depois. Aquele que vê depois. Prometeu é o mais inteligente, Epimeteu é o mais ignorante, certo? Para Epimeteu, ficou designada a criação dos animais, da natureza. Só que Epimeteu faz um bom trabalho. Epimeteu faz um ótimo trabalho. Ele dá para a tartaruga, que é lenta, uma carapaça que a protege. Ele dá para o tigre garras que ele possa caçar e se defender. Ele cria
um cosmos, do ponto de vista grego. Uma harmonia. Eles são filhos de Zeus? Eles são titãs, eu não lembro se eles são... É que depende qual livro você for pegar. Depende, tá? Especificamente dessa história. Então ele cria, né? Ele cria a natureza perfeita, a biodiversidade perfeita. Enquanto que Prometeu, ele diz, você criou tudo e não deixou nada para o humano. O que o humano vai ter? Você criou uma ordem perfeita. Você criou uma ordem perfeita. Só que a ordem perfeita, ela não funciona. Eu preciso achar algo, eu preciso achar duas coisas. Algo que transforme os humanos uma coisa muito especial e algo que coloque um pouco de caos nessa ordem para poder continuar a vida. Porque lembrando, todos os deuses vieram do caos. A harmonia, o cosmos que existe no mundo dos deuses, foi originado pelo caos. E os filhos do caos, os titãs, como Tifão, mais tarde, na própria teogonia ele aparece, eles servem para continuar dando à vida a mudança. Aquilo que vai fazer ela andar. Vamos colocar, se for colocar na física moderna, seria a arrow of time, a flecha do tempo, né? A unidirecionalidade temporal. Cada vez mais entropia no universo, a gente poderia usar na física moderna, física atual. Então, Prometeu vai e pega o fogo dos deuses, que é a consciência. Coloca para os humanos. Ele vai ter isso de especial. Só que essa consciência, ela vai ter um problema. Eles vão saber que são mortais, coisa que os animais não sabem. E eles vão também ter a híbris, que é pecar por excesso. Por isso que a híbris, a arrogância, o orgulho excessivo é tão presente na mitologia grega. O modo como eles cortam os inimigos, como eles são orgulhosos em guerra, tudo isso é híbris. O próprio mito de Midas, por exemplo, transformar tudo em ouro e não conseguir comer, transformar as filhas em estátuas de ouro, isso é pecar por excesso, é não ter o que eles chamam de Meden Agan, que é a temperança, que era um dos escritos do oráculo de Delfos, que não é só conhece a ti mesmo, mas tinha Gnotes Sealton e Meden Agan, conhece a ti mesmo e nada em excesso. São também um dos 4 pilares estoicos mais tarde e tudo mais. Então, para entrar em equilíbrio o cosmos e o caos, Prometeu dar uma coisa muito valiosa, é punido por isso, vai para o Cáucaso, tem o seu fígado comido pela eternidade, etc. Prometeu acorrentado. Lá, né? Isso, Prometeu acorrentado, daí na obra. Mas ele entrega isso. Então ele cria, mais uma vez, o caos e o cosmos. Só que a gente tem noção que é mortal, a gente peca por excesso, a gente não age com temperança. E essa é o nosso problema. É um modo de colocar caos dentro de um cosmos. Meu Deus, velho. É triste pensar assim, ou bom, não sei também. Dá pra ver por que você surtou, né, bicho? Mas tu entendeu a lógica? É fantástico pensar isso, né? Que para existir, a gente tinha que ter alguma coisa. A gente tinha que ter algum problema dentro de uma harmonia universal. E aí entra naquela coisa que você falou no começo, que não existe o eu sem existir o mundo. Isso, perfeito. Perfeito. O mundo é feito à maneira... Cara, existem... Cara, tem muito estudo massa, cara. Tem muito estudo massa sobre isso. Recentemente, num podcast, falei sobre o efeito Lady Macbeth também. É fantástico, cara. É lindo demais. Que o nosso cérebro não consegue diferenciar, por exemplo, os atos imorais de sujeira. Então, por exemplo, quando você fica falando sobre muitos atos imorais que você cometeu, você tem mais vontade de lavar as mãos, lembra mais de coisas higiênicas, álcool em gel, sabonete, Que banho. bizarro. Isso é chamado de efeito Lady Macbeth, porque em uma passagem do romance de Shakespeare, a Lady Macbeth, depois de matar o rei Duncan, ela fica uma página inteira lavando as mãos. E ela começa a lavar as mãos e ela diz... Eu já vi isso. Todos os perfumes da Arábia não seriam suficientes para purificarem essas pequeninas mãos que acabaram de cometer o crime, etc. E existem outros exemplos também. Por exemplo, se eu te disser assim, olha, essa caderneta aqui tem uma informação muito importante no final.
e eu der pra ti ela, você vai sentir ela mais pesada. E também, se você tiver um objeto muito pesado na mão, você vai raciocinar melhor, inconscientemente. O mundo é extremamente vinculado ao ser. E o ser é extremamente vinculado ao mundo. Há um entrelaçamento entre eles. É isso que o Proust, nos seus romances, que o Merleau-Ponty usa muito nos seus escritos, fala sobre. É aquele do Em Busca do Tempo Perdido, né? Isso, Caminho de Swan. É isso aí. Falaram que é bem denso esse livro. Tá louco, bicho. É loucura. É um camalhaço, Mas é bom. assim. É ótimo. É ótimo. É ótimo mesmo. Ele fala... Cara, tem uma passagem que é... eu sempre cito ela, cara, quando eu falo sobre Merleau-Ponty. Você não... Para encontrar novas paisagens é preciso ter novos olhos. As viagens de descobrimento não consistem em conhecer novas paisagens, mas sim em ter novos olhos. E A forma como você vai observar e tentar entender aquilo seria... o Deleuze faz o Deleuze faz puxa um gancho disso e faz uma coisa, o Gilles Deleuze, um filósofo francês, que eu não gosto, mas como eu já li a obra dele, eu gosto desse gancho que ele faz dessa obra. Ele fala que essa é a diferença do turista e do viajante. Você ir para turistar é diferente de você ir para viajar. É diferente de você ir para viajar. Óbvio que é uma coisa metafórica, né? É uma coisa metafórica. Porque você consegue ser um viajante dentro do teu próprio quarto. Você tem livro. Você consegue mudar a tua percepção sobre as coisas com base naquilo que você lê. Ler muito é viajar muito. Na perspectiva do Deleuze. E isso entra naquilo que a gente comentou lá atrás, de que quanto mais eu sei sobre as outras coisas, mais eu sei sobre mim. Veja só. Na mitologia grega, mais uma vez vamos pegar, os mortos, quando eles estão no Hades, eles são sem rosto. Eles não têm rosto. Por quê? Porque o rosto presume a falta de identidade. Eu lembrei disso, sabe por quê? Porque agora eu vou falar porque eu lembrei como funciona na minha cabeça. O Deleuze tem um conceito chamado rostificação, que é rostificação, que é um conceito que diz que nos tempos atuais todo mundo é cada vez mais parecido pela hiperconectividade. Nós somos muito mais parecidos uns com os outros do que éramos antigamente, porque não existe mais tanta diferença. Você precisa falar de uma forma, se eu falo R, como eu falo de ser colono, R, é diferente de R. Só que eu não quero mudar isso justamente para tentar me diferenciar. Porque se eu adentrar, eu preciso... Por isso que aí tem o curso de oratório, são todos iguais. As pessoas cada vez mais parecidas. Eu tenho que ter um método para entrar no Instagram. Eu tenho que ter um método de falar. Eu tenho que ter um método de me portar, senão eu não engajo, senão eu não faço isso. E nisso eu perco a minha identidade. Isso é rostificação para Deleuze. É todo mundo parecer o mesmo rosto. E se todo mundo parece o mesmo, há uma perda de identidade, perfeito? Sim, sim. Os mortos no Hades, eles eram vistos sem rostos, sem o rosto. Por quê? Porque há uma perda de identidade quando você morre. Em contrapartida a isso, por que Odisseu faz essa jornada de conhecimento, de busca, etc, etc, e ele não se deixa encantar por aquilo que ele encontra no caminho? Por exemplo, quando ele naufraga na ilha de Ogígia, e ele encontra a ninfa Calipso, que oferece para ele a imortalidade, oferece para ele a sua beleza incomensurável, oferece para ele tudo. E ele começa a pensar que se ele aceita a imortalidade, ele deixaria de ser Odisseu de Ítaca, aquele que partiu para a guerra, aquele que enfrentou tudo aquilo que enfrentou e que retornou para Ítaca. E ao aceitar a imortalidade, ele perderia a identidade e ele se assemelharia a um morto. Mas então, uma das coisas que mais importa na vida é a própria identidade? Saber o seu lugar. Quem você é. Aí a gente faz um ciclo, a gente volta pro autoconhecimento. Mas se ele aceitasse a imortalidade, ele ia deixar de ser quem ele era, mas Quem ele poderia se autodescobrir de novo também. Se você levar para esse lado, é que os deuses, na mitologia, eles veem a imortalidade como uma coisa chata. Até um bom tema para trabalhar um dia.
Se você for pegar as diversas teogonias, as diversas mitologias, sempre os deuses vão estar aborrecidos, entediados, porque falta. Então, a imortalidade se assemelha ao aborrecimento, porque não existe nada de novo para criar, porque os deuses já são perfeitos. É por isso que Zeus quer tanto conhecer. Existe uma recorrência muito grande dos deuses quererem se assemelhar aos mortais pela busca pela imperfeição, porque a imperfeição quebra a perfeição, a chatice da perfeição. Por isso que eles se relacionavam também com os mortais. Isso mesmo. Então, por isso que Zeus, quando busca uma mulher para ter o seu filho Heracles, glória de Hera, ele busca Lacmena, que era uma mortal, uma simples, uma jovem, com inúmeros defeitos, mas era uma mulher muito bela, muito querida, etc. Então eles estão aborrecidos pela imortalidade e eles buscam. Por isso que constantemente eles... existem diversas passagens, por exemplo, o Pomo de Eris, a discórdia, né? Entrando em cena, porque eles querem sair da chatice da imortalidade. Eles querem sair dessa chatice. E é por isso que, mais de uma vez na jornada de Odisseu, ele se dá conta de que ao aceitar a imortalidade, ou aceitar não voltar para o seu lugar no mundo, do que adianta ser Odisseu se ele não estiver em seu lugar? Essa é a sacada. Ele se assemelharia a um morto. Ao aceitar a imortalidade, eles seriam sem identidade. A identidade que ele construiu. Por isso que muito se bate na filosofia grega que construir o sentido da vida é construído. Mas aí que eu te faço a pergunta, Paulo. Você me corrige também se eu estiver errado. Mas isso também não foi uma construção da época na sociedade grega para, por exemplo, os escravos olharem isso, essa cultura, né? E falar, ó, eu não posso desejar me tornar um aristocrata, alguma coisa assim. Eu tenho que aceitar que o meu destino, a minha personalidade é ser um escravo, entende? Uhum. Que seria mais ou menos Odisseu olhando para o passado dele, não aceitando a imortalidade. Faz sentido essa linha de pensamento? Existe uma quebra disso mais tarde. Não muito mais tarde, tá? Existe uma quebra disso. Porque assim, a minha pergunta é muito fácil você olhar pra trás e se identificar como você e querer essa sua identidade quando você tá numa posição boa, né? Uhum. Agora, quando você tá numa posição ruim, nem tanto assim. Sim. É por isso que há uma quebra disso. Isso é notado, tá? Mas assim que eles saem, por exemplo, eles começam a se questionar sobre isso, e há uma quebra disso até mesmo no início do cristianismo. Eu diria até que no neoplatonismo já começa uma quebra disso. Porque existe uma dissidência muito grande, começam a questionar sobre a existência, começam a questionar se de fato nós somos deuses que morrem, a gente pode muita coisa em vida. Então a gente pode construir a nossa própria existência. Então há uma quebra dessa ideia de... Mas sim, por um bom tempo... Cara, o problema, quando a gente vai estudar filosofia antiga, é que a gente começa a colocar tudo no mesmo balaio, né? Tipo, só que a gente tem que quebrar... São vários períodos que a gente tem que quebrar. São vários períodos, assim. Não é uma coisa... daqui pra... Assim, tudo é pra trás ali, Sim, pra sim. trás de mim Não é tem tudo uma igual. linha muito exata, né? Não, são diversas... Então, vai começando a haver esses questionamentos. Justamente pela troca que há de informações, até em rotas de comércio e tudo mais, e isso vai sendo quebrado. Tanto que, cara, eu vejo até Sêneca já começa a argumentar alguma coisa sobre isso mesmo, Plotino com os neoplatonistas ali. Eu também consigo vislumbrar, e daí pra frente isso só vai ser cada vez mais quebrado. Mas então, você acha que essa é uma linha de pensamento boa pra gente ter hoje, no caso da jornada de Odisseu? Numa busca por sabedoria e lugar no mundo, de construção de identidade, tu diz? Qual o De sentido? forma geral, assim. Porque parece que tem essa parte que é fantástica, né? Uhum. Só que, por exemplo, essa outra parte que foi quebrada. O que você acha disso? Sim. Acredito que
nós precisamos tirar o que de bom tem nessa jornada, né? Uhum. Obviamente que a gente vive num mundo hoje onde que existem outros dogmas que a gente tem que quebrar. O início da filosofia é o início do pensamento do homem. É a maior ruptura que a gente poderia ter, cara. Já foi dada lá atrás. Essa ideia do destino é assim, por mais que pareça que é uma coisa que todos trabalhavam, não era bem assim. Existiam diversos pensadores que tentavam quebrar com essas coisas. Então, existe muita, sei lá, Diógenes, próprio Pirro, que é um cara pouco comentado. Então, a gente tem vários dissidentes desses pensamentos mais, assim, teu lugar é esse, deu. Isso que eu quero dizer. Existem diversas coisas que vão Sim. combater isso. E isso vai sendo cada vez mais, vai sendo galgado ao longo da história, até a gente chegar no que a gente está hoje, por exemplo. Como não cair, então, na narrativa, não que seja a narrativa errada, mas do molequinho do dever de casa. É difícil, cara. Que ele pensa, pô, pra que eu vou fazer o dever de casa se o universo vai deixar de existir? Pô, frequentemente eu penso isso em relação a inúmeras coisas, cara. Por que eu vou fazer isso, sendo que, sei lá, a vida não tem muito sentido e daqui 1 milhão de anos, provavelmente a humanidade já vai estar extinta há muito tempo. É realmente difícil, cara. Como que você vive em relação a isso? Parece que você vive muito bem, assim, no dia a dia. Hoje, né, falando. Eu ainda Você acha? tenho eu ainda consigo acordar no meio da noite e ficar pensando sobre um monte de coisas. Mas assim, a última... Sabe qual que foi a última... Na caixa de Pandora, sabe qual foi a única coisa que ficou na jarra, na caixa? Aí você pode ter diversas interpretações sobre isso. Mas sabe qual foi a única? Pandora, então, abre a caixa. Existem diversas pragas, tudo saiu de lá, todas as desgraças da humanidade. Qual foi a única que ficou dentro? A esperança. Aí você pode ter inúmeras interpretações sobre isso. É bom que a esperança tenha ficado na caixa. A esperança é uma coisa ruim para a humanidade, é boa. Muito Então, abstrato, né? Cara, é muito difícil. Por que deixaram justo a esperança? E muita gente debate sobre isso, cara. Por que justo a esperança foi deixada dentro da caixa? Qual que é o seu chute? Que é ambíguo. É ambíguo. Muito embora a esperança seja a única coisa que nos move, ela é também a desgraça que nos faz ter ansiedade em relação ao futuro. Ela é a única, é paradoxal. Ela é a única coisa que nos move adiante, e em contrapartida, ela é a coisa que nos puxa. Tá entendendo? É por isso que existia um peso, cara. Exato. Então, ela fica na caixa porque ela é ambígua. É paradoxal. Isso, assim, no meu ver, é a melhor interpretação, porque justamente elas vão nesses dois sentidos. Ela é a coisa que nos faz viver. Cara, ter esperança é que nos faz querer acordar no outro dia. Eu tenho esperança que as coisas mudem, que o mundo melhore, mas em contrapartida a isso, é justamente a esperança que me deixa ansioso em relação ao meu existir. E não tem como você só pegar o lado bom da esperança, né? É uma moeda, cara. Você nunca vai pegar uma moeda só por um lado. Você tem que aceitar os dois. É por isso que, quando você fala de incerteza, por exemplo, você sempre vai ter que aceitar o caos e o cosmos. É pegar uma moeda, literalmente pegar uma moeda na mão. Você nunca pega uma moeda só por um lado. Você tem que pegar os dois lados da moeda. E a esperança é a mesma coisa. A esperança é a mesma coisa. Esse jogo dualístico, cara, ele é presente em todas as mitologias, esse jogo dualístico é presente. Tanto que em algumas versões da Bíblia, você vai encontrar o faça-se a luz, você vai encontrar junto faça-se a luz e a escuridão. Fiat lux et tenebris. Não só fiat lux. Porque a partir do momento que Deus é manifestado, ele já é dual.
Porque tudo que existe em dualidade. A mão direita e a mão esquerda. Aí o yin e o yang, né, também. A esperança, face ruim e face boa. O yin e o yang, cada um presente. Todas as religiões, mitologias apresentam a dualidade como uma coisa. A única coisa não dual é o manifesto. Daí você entra em outras ideias, por exemplo. Até mesmo na... Cara, é lindo. Agora eu lembrei da... É verdade, tudo tem essa dualidade, né? Quando se vai falar de Eris, por exemplo, a deusa da discórdia. Eris é irmã de Eros. Tudo bem, é que existem vários que nascem deles mesmos, etc, né? Alguns nascem de partes de Zeus, por exemplo, então tudo... Mas Eris e Eros são indissociáveis. Até você pode fazer a proximidade delas é assustadora. Até você pode fazer uma seguinte reflexão. Eris, a discórdia, é muito próximo de Eros do amor. Quais são as pessoas que você mais briga? As que você mais ama, né? Quais são as pessoas que você mais discute? As que você mais convive. Porque Eros é indissociável de Eris. Essa é uma reflexão interessante de se fazer. Então, eles já tinham essa proximidade entre o amor e o ódio. As pessoas que você mais briga são as que mais você ama. As pessoas que você mais implica são as que mais você convive. E você convive porque gosta, obviamente. Às vezes não, obviamente, mas enfim, tem que ter alguma coisa boa, né? Então, é um jogo. Eu só trazendo, eu só trouxe um exemplo mesmo a respeito da dualidade disso tudo, né? E como que você vive em relação a isso, Paulo? Falando nesses assuntos, cara, me dá vontade de pegar uma luva de boxe e bater no saco de pancada, velho. É um modo. A musculação me ajuda muito nisso. Cara, vamos lá. Eu não sei responder quem eu sou, por exemplo. Se você me pedir, por exemplo, quem você é, quem somos nós, a grande pergunta de Plotino, né? O sujeito epistêmico que conhece e tenta responder essa pergunta. Eu posso dizer pra ti, eu não sei quem eu sou, mas eu amo a possibilidade de buscar isso. Eu amo a possibilidade de buscar saber quem eu sou. E quando você analisa a palavra conhecer a si mesmo, gnose autor, você começa a pensar que não era como Nietzsche dizia, o Nietzsche fez isso de propósito, não vou adentrar nisso agora, porque ele tinha seus motivos para traduzir errado, ele era um filólogo muito bom, né? Mas ele traduziu errado propositalmente, porque a filosofia, enfim, não vou adentrar, mas a filosofia dele... Propositalmente? Sim, para dar um sentido novo. Quando você traduz a Genoi Oiose se matou de Píndaro, nas odes píticas de Píndaro, que tem lá, torna-te quem tu és, a palavra Genoi Oiose se matou e Gnot se autou, conhece a ti mesmo e torna-te quem tu és, são muito parecidas. O tempo verbal delas, o GN no começo ali, ele sempre vai significar um processo. Conhece-te a ti mesmo não é conhece-te a ti mesmo, é conhecer a si mesmo a todo momento. A partir do momento que você diz, eu conheço a mim mesmo, você não conhece mais. Todos esses conceitos ideais antigos, eles são conceitos em processo, não são estáticos. Por exemplo, justiça. Justiça, ela nunca é um conceito estático. Você pode materializar ela numa decisão, por exemplo. É uma decisão justa, não é? Mas a justiça, enquanto ideal, tu de Caillon, É relativa. de Caio Cine, ela é um processo. Ela já não é mais aquilo que foi materializado. Ela está sempre acontecendo. E assim é com nós mesmos. Tornar aquilo que nós somos é a todo momento. Como Emily Dickinson falou, não por acaso, num dos seus romances. O que é o infinito, senão um composto de infinitos agoras? O que é a eternidade, o infinito, senão um composto de infinitos agoras? E assim vai ser sucessivamente. Então, cada momento que eu vivo, eu já deixo de ser quem eu sou e é um novo eu. Por isso que Sêneca batia tanto na ideia de não desperdiçar tempo. Por isso que é importante conferir o valor intuitivo à vida que a gente comentou. Saber que você tem X dias para viver vai fazer você dar mais valor a esses dias do que não saber. O Sêneca dizia que a vida, ela é longa o suficiente para ser bem vivida, né? Se você viver da melhor forma.
Eu meio que discordo disso, cara. 80 anos aí é muito pouco, hein? Pra realmente viver, velho. Pode ser. O Harari diz que a gente vai viver 120. Ah, não, quem nasceu a partir de 2000, né? Eu li o livro dele ali, lembrei. Quem nasceu a partir de 2000 vai viver 120 anos, né? Pode ser um tempo suficiente? Não sei. Cara, eu fico muito assustado quando eu penso quanta gente já pisou no mundo, por exemplo. Isso é uma coisa que me deixou muito assustado. Assim, Loucura. é muito louco pensar isso. A gente tem estimativas? Ah, cara, tem um número lá. Eu não consigo lembrar agora. Mas eu acho que é o dobro do que... eu vou falar besteira, não vou chutar. Mas eu já vi esse número, é um número bem grande, bem maior do que o número de pessoas que existem hoje, por óbvio. Né? Acho que eram centenas de bilhões, né? Eu não consigo lembrar mesmo. Mas eu lembro que eu já pesquisei por curiosidade. E isso é uma coisa que me deixa assustado. Quantas pessoas já pisaram aqui. E é incrível. Existem pessoas que deixaram um legado muito significativo. Né? E aí você tá procurando. Deixar um legado talvez seja uma forma de viver a eternidade. Aquiles, né? O herói aquiano, ele aceita morrer justamente para se tornar imortal nesse sentido. Mas ele aí... aceita morrer justamente para se tornar imortal. Mas aí como que você não cai na própria vaidade nesse sentido aí? De eu quero pertencer à imortalidade, entende? Sim, talvez seja um pecado por excesso. O que eu diferencio é o seguinte, o legado que você vai deixar é algo que constrói ou que destrói. Hitler foi alguém que com certeza excedeu, pecou pelo excesso, caiu em híbris, caiu na desmedida. Com toda certeza. Em contrapartida, sei lá, inúmeros pensadores fantásticos são pessoas que deixaram um legado incrível para a humanidade e que nos permite hoje, por exemplo, estar conversando e ter um monte de gente assistindo. Coisa que eu falei para ti há 1 ano e meio atrás, foi o meu primeiro podcast na internet. Eu tava totalmente travado, morrendo de medo. No Lutz foi o primeiro? No Lutz. É o estúdio dele aqui pertinho, sabia? Aqui no bairro. Eu adoro ele. Lutz é um amor, pessoa muito boa, cara. Gosto muito dele, é um amigo que eu vou levar pra vida. Então, cara, isso talvez seja o alcance que a internet dá, é muito bom. Mas alguém falando sobre Odisseu, sobre a jornada do herói, sobre, sei lá, os estoicos, sobre as meditações aurelianas, não vai ter o chamariz que um jogo, mesmo chamariz que um jogo do Flamengo. E muito embora a gente saiba que talvez seja isso que pode mudar o mundo. Mas essa demanda, assim, das pessoas pelo jogo do Flamengo é cultural ou é da natureza humana? Com toda certeza tem um viés cultural, mas ele não é dissociado da parte mais orgânica, por assim dizer, da nossa constituição do cérebro-corpo, digamos. Como Porque, assim? se for pegar, por exemplo, eu pertenço a uma torcida por um mecanismo de nós versus eles, né? Um mecanismo neurocientífico de nós versus eles. Pertencer a um grupo é muito bom. Pode ser até dos nerds. Mas aí na filosofia também não tem isso? Eu pertenço ao grupo dos niilistas, entende? Que eu acho um baboseiro. Porque é justamente o nós versus eles mais erudito. Por isso que quando me pedem quem que eu sou, não, eu sou um cara que gosta de estudar, eu não tenho nada a ver. Você tem alguém totalmente aleatório. Sim. Por mais que eu não acredite em aleatoriedade, você tem alguém aleatório nessa vida, eu sou o estereótipo da aleatoriedade. Tem nada a ver com cara que gosta de musculação, estudou até quase ficar louco, vende ovo, já viajou um monte de aventura maluca. Não tem sentido. Ou melhor, o sentido é justamente viver o máximo para encontrar um sentido. É nesse sentido que eu penso... por que você se dedica tanto quando você... por que você foi escalar a montanha? Cara, eu fui escalar a montanha porque eu queria ter experiência de escalar a montanha.
Que tu foi atravessar a rota de país subdesenvolvido a pé, é perigoso. Tudo bem, cara. É pra ter a experiência. Hoje eu não faria isso, talvez. Mas eu já tô com vontade de ir pra mais uma, sei lá, fazer o campo base do Everest. Sei lá, eu tenho vontade de experienciar essas coisas. Porque assim, o meu medo, um dos medos do Confúcio também, é você não viver suficiente para você não reconhecer grandes coisas e grandes pessoas. Eu vejo, por exemplo, o hate da internet. O hate majoritariamente surge das pessoas que não conseguem reconhecer a grandiosidade de outras. O hate, ele é majoritariamente oriundo de uma coisa, de uma ausência, uma incapacidade de reconhecer. Eu sei quando uma pessoa estuda, porque eu estudei. Eu sei quando uma pessoa é dedicada, porque eu me dediquei. Eu sei que uma pessoa... É aquela coisa, ter um físico acima da média, ainda que você pode tomar o que você quiser tomar, é difícil. Com certeza. É muito difícil. Então eu sei, se eu olhar para aquela pessoa, ela tiver um físico acima da média, ela vai ter se dedicado acima da média. Assim acontece com cultura, assim acontece com erudição, com conhecimento. Eu sei, mas sempre vai ter o cara que acha que aquilo que vem meio de orelhada, que você simplesmente... Não que não possa ter, porque tem genética, tem, sei lá... Cara, é tipo aquela discussão de ter altas habilidades, superdotação, etc. Se você não nasceu no Camboja, não sofreu nada na infância severo, se alimentou bem, para a humanidade tu já é um superdotado, na minha opinião. Porque, de fato, atrapalha a cognição. Se for pegar os estudos, etc., das pessoas que ficaram privadas de comida, você vê que várias gerações são afetadas. O que é o estudo do Dutch Hunger Winter, que mudou muito, o inverno da fome holandesa, que mudou muito a nossa percepção sobre a cognição e a infância, né? As gerações subsequentes e tudo mais. Então, cara, é difícil você exigir do mundo... Por isso, cara, que a única dureza que eu admito é a dureza para comigo mesmo. O outro é uma coisa totalmente abstrata. E até onde que vai essa dureza consigo mesmo? Cara, eu tenho um pé nesse lugar autodestrutivo ali, eu admito. Porque tudo que eu fiz, assim, eu meti de cabeça de um jeito... Fez meio com insano. excelência, né? Mas talvez não seja a palavra. Tentei fazer com excelência e decidi por burrice aí, mas enfim, brincadeiras à parte. O outro é sempre uma abstração. Isso que eu quero chegar. Exigir do outro parece ser sempre uma bobagem. Exigir do outro parece ser sempre um falso alento. Porque esse outro é uma ideia, ele é uma abstração. Eu não quero exigir de outra pessoa, eu não quero que o hater mude. Não faz sentido. O que eu posso fazer é continuar fazendo o que eu faço. E eu digo do hater assim, porque eu acho que eu tive, sei lá, uns 2, 3 haters até hoje. 2? Pouquíssimos. Pouquíssimos mesmo. Mas o cara que ia lá e comentava em todas. Comenta algumas coisas assim, alguns comentários, nem sei quem são, na verdade, assim, porque é anônimo, etc. Mas eu uso a figura do hater justamente por ser essa ideia do outro abstrato, outro que eu não conheço. Talvez, cara, a pessoa não tenha capacidade de reconhecer por inúmeros motivos. Talvez ela tenha... Mas aí que tipo de comentário, assim, sei lá? Já vi, deixa eu ver o último que foi. Teve um agora recente que eu troquei a palavra fácil pela palavra difícil. Tipo, literalmente, fácil, difícil. E daí mudou eu fiz um texto, né? E no final eu escrevi errado, tava no card, inclusive. Eu coloquei fácil, difícil, o cara falou... Aí uma moça comentou cirúrgico, né? Daí ele falou, nada, tem um erro gigantesco na postagem, olha a última frase. E tipo, era um texto de 3 páginas. Cara, olha os mínimos detalhes só pra... Era um texto de 3 páginas. Só pra falar alguma coisa. Tipo, tu conseguia entender perfeitamente, né? Aí ele comentou, depois ele comentou assim embaixo, pô PhD. Tudo errado, obviamente, a escrita, né? Sem vírgula, sem nada. Pô PhD. Melhora a concentração aí, porque olha o erro absurdo que você cometeu. Tipo, tá bom. Esse cara quer atenção, né? Provavelmente, cara, provavelmente. E talvez assim, eu falei, talvez ele não tenha... Pode ser inúmeras coisas. Então, eu exigir alguma coisa não faz nenhum sentido pra mim. E é isso que eu levo, assim, pra ficar mais leve, sabe? Porque, de fato, no começo da internet, assim, quando tinha um comentário meio ruim, eu já pensava, meu Deus, cara, será que eu tô falando besteira? Porque é muito difícil, quando você entra em assunto complexo, se fazer entender.
Eu não tenho como chegar aqui e falar sobre metodologia de artigo científico, a tradução de tudo, por mais que eu tenha, pô, é muita coisa vomitada, é muito pouco tempo, não é um curso que eu tô dando, não é uma Sim. aula, eu fui professor universitário durante 7 anos, é bem diferente uma sala de aula de um podcast, por exemplo. Total. Sala de aula, você vai trabalhar a origem daquela palavra, você vai trazer aqui, olha, o início do... Sei lá, quando eu trabalhava início das civilizações, de antropologia, por exemplo, para o curso de psicologia, tu vai explicar como é que surgiu a cidade, como é que surgiu toda a política da região, de onde que vem cada palavra, etc. E aqui a gente não tem condição disso. Sim. Cara, eu queria realmente saber, se você não quiser falar da sua parte, fica à vontade, não precisa falar. Mas eu tô tentando enfrentar essa parada aí recentemente de fazer tudo com o máximo de gás possível, né? Então, sei lá, no podcast eu vou me dedicar ao máximo, até porque na minha cabeça, sei lá, você tem que plantar muito ali dos 20 aos 30, 35 anos e depois dar uma desacelerada, entre aspas, né? Claro, você vai continuar ali no gás, mas dando uma desacelerada. E você falou que tem esse equilíbrio, né? De, por exemplo, você ir treinar e você não colocar uma música, sei lá, não colocar um podcast pra pegar mais informação, não ficar 100% bitolado em relação a isso. Qual que é o equilíbrio correto pra isso, entende? Você acha que a gente tem que passar por esses momentos de dar o máximo de gás possível, adquirir o máximo de informação, trabalhar o máximo? Tem que passar por esse momento, puxando também a parada da jornada de Deus do céu. Odisseu, Todo o extraordinário, acredito que dependa de algo fora do ordinário mesmo. Eu não vejo como você fazer nada extraordinário sem sair do ordinário. Então eu acredito que sim. Hoje eu consigo ter isso porque a minha liberdade financeira permite, eu consigo ter tempo, eu consigo ter coisas que eu não tinha antes. Antes eu não conseguia ter isso, né? Então eu tinha que me dedicar ao máximo, eu me privei muito de sono. É errado, eu sei completamente, fica tranquilo, eu sei como é que funciona, como a memória fica pior armazenada, etc. Mas era o modo que eu encontrei de me dedicar cada vez mais. Eu tinha um verdadeiro tesão por aquilo que eu fazia. Um verdadeiro tesão por aquilo que eu fazia. Então era realmente uma rotina insana. Insana, insana, insana. Então se eu conseguir, sei lá, adquirir algum conhecimento, foi porque em algum momento da minha vida eu saí. E olha que até alguns meses atrás, hoje eu tô entre 3 horas de média de estudos por dia. Eu tava em 6 a 7, alguns meses atrás, mas antes era mais do que isso. Antes era mais do que isso. Era tranquilamente mais do que isso. Tu não consegue se concentrar. É justamente isso. Então eu sentava ali, daí eu caminhava 30 minutos com o meu cachorro ao redor da quadra, eu voltava ali, minha mãe me mandava sair de casa porque eu não aguentava mais eu ficar trancado no quarto. Eu acordava no meio da noite para anotar coisa, eu ia no cartório lendo, eu tinha que fazer algum trabalho em outro lugar. Cara. No intervalo dos carregamentos de frango, que eu cuidava dos carregamentos, ia em cima bater caixa, às vezes o caminhão demorava meia hora, 40 segundos para chegar, eu ficava lendo. E teve um mês que eu li toda a obra do Max Weber só nos intervalos dos carregamentos de frango. Deus. Dentro do aviário. Eu tenho foto disso até hoje, é loucura, cara. Deu assim dentro do aviário lendo Max Weber. Eu lembro que eu mandei pra uma professora minha que gostava de Max Weber. E foi assim, eu não sei explicar, porque eu fiz isso porque eu queria achar alguma resposta para as minhas indagações. Só que isso me privou de muita coisa. Se tu disser para mim assim, valeu a pena, eu não sei, porque eu não tive a experiência que muita gente teve de infância, de juventude, etc. Talvez eu goste tanto de ter amigos hoje por isso, porque eu tinha pouquíssimos amigos e eu via eles muito pouco em detrimento do meu excesso, da minha rotina absurda. Então eu não tive esse negócio de sair, fazer janta, etc. Eu fiz muito pouco isso. Fiz mais com um professor meu da faculdade que falou assim, cara, vai devagar, porque tu tá pirando mesmo. E daí a gente foi um dos meus grandes amigos continua sendo um irmão para mim. Foram meus mentores, por assim dizer, dentro dos estudos e tudo mais.
Eles me ajudaram muito, mas eu me afastei muito deles também, por conta dos estudos. Então, se eu falar pra ti que tem que ser ao contrário, eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar sendo hipócrita. Cara, eu fiz cada coisa assim maluca. Na época não tinha, obviamente, Spotify, esse tipo de coisa. Eu gravava os CDs porque eu ia ouvindo audiolivro, palestras no rádio do carro, em CD. Eu gravava os CDs com audiolivros e palestras e eu ia ouvindo, porque às vezes eu tinha que viajar, eu tinha um ex-namorado que morava em outra cidade, eu ia viajar e daí eu ficava, pra não perder tempo. Otimizando o máximo de todo o tempo possível para Absurdamente. obter conhecimento. Insano. Eu não fazia cardio sem estar lendo, eu não ia pro cartório sem estar lendo na rua. Eu era conhecido como um menino que passeava com o cachorro porque não saía do quarto, e daí eu só saía quando andava com o meu cachorro pela cidade. Então, por muito tempo as pessoas sabiam que eu existia quando saía, às vezes, alguns jornais lá fizeram matéria sobre mim, que eu estava estudando em tal universidade, etc., fora. Daí as pessoas sabiam que eu estava existindo, etc., e eu simplesmente alheio a tudo. Mesmo lá na Itália, em Roma, o cara que me vendia o almoço, ele achava que eu era mendigo, porque eu ia todo dia no mesmo horário. Essa história é muito engraçada. Eu ia todo dia no mesmo horário, eu tinha uma rotina de estudo, eu não queria sair, eu ia com a mesma roupa. Cara, em Nova York, eu lavava a mesma roupa todo dia para não perder tempo. Teve uma vez que eu fiquei, realmente, daí eu percebi que eu tava ficando maluco mesmo, que foi no pós-doutorado em Nova York, que eu cheguei lá e todo dia eu lavava a mesma roupa, e daí eu tinha aquela rotina totalmente, assim, delimitada. E aí chegou na hora uma semana antes de ir para casa, eu percebi que eu não tinha desfeito a mala, para não perder tempo. Eu usava só a mesma muda de roupa, as mesmas coisas, eu comprava os mesmos itens, então eu lavava a roupa no banho, Meu Deus, irmão. e daí eu percebi que eu não tinha desfeito a mala. Aí eu me assustei. Aí eu tive uma crise lá, violenta, assim. E você só foi perceber isso depois de dias, assim? Pô, não, tava indo embora, depois de meses. Eu tava acabando o pós-doutorado, depois de meses. Eu já tinha escrito o artigo. Aí eu tive uma crise porque eu tava ansioso se eu comprava um notebook novo ou não. Eu lembro até hoje. Porque daí era a última decisão que eu tinha que tomar. Você passou meses sem desfazer a mala? Sempre com a mesma roupa, eu lavava no banho, usava a mesma roupa pra sair, lavava as duas mudas no banho, na verdade. Uma pra aula, uma pra ficar em casa. Cara, no caso era uma cueca. Você é foda, velho. Você é foda. Só que assim, ninguém sabe. Cara, quando eu conto isso, eu tenho medo que as pessoas me achem... Hoje eu tô normal, tá? Então, hoje eu tô um pouco normal, mas eu tava muito maluco. Tanto que não foi por nada que eu quase fui internado mesmo. Eu admito que eu tava quase enlouquecendo, etc. Eu não tinha mais... Muita coisa, eu não tinha mais controle. Eu escrevia coisas que eu não lembrava. Cara, era absurdo, assim, absurdo. Meus pais... na época eu já conhecia, na época de Nova York eu já conhecia minha esposa. Eles diziam que não conseguiam mais conversar comigo, porque eu só falava assunto histórico, eu só falava assunto científico, eu só falava de data histórica, de livro histórico, então a pessoa falava alguma coisa, eu já rebatia se era mentira, não existia diálogo, eu tava simplesmente... cara, foi um inferno, assim. Que daí a pessoa tentava conversar uma coisa tipo do dia a dia. E eu falava, não, porque a colher veio dali. Caralho. E daí a minha mulher começou a ficar assustada, a minha mãe também. Que isso, brother? Daí assim, porque o feijão, não, sabe que o feijão tem tanto... E daí... cara, tem muita história louca dessa época, cara, meu Deus. Tem cada uma que é de ficar assustado. Bicho. Mas isso, de certa forma, foi o que fez você chegar até aqui, né? Pode ser. Quem você é hoje. Pode ser. Com todo esse repertório intelectual, fazer todas as loucuras de aventuras que você fez, né? Eu entendo que eu não sou o estereótipo vendável da internet. Então eu não sou um cara viralizável. Eu não sou o cara... Se você vestir uma máscara, sim, né? Se eu vestir uma máscara, eu consigo. Consigo, sei lá. Até tô tentando me vestir um pouco melhor por uma questão de... Nem tanto pelo público, assim, mas por mim mesmo, porque eu sempre fui nunca fui muito ligado, assim, a vestuário, etc. Mas agora eu vou tentar, prometi para um amigo meu que eu vou tentar melhorar isso. E para minha esposa também.
E então, eu sei que eu não sou o estereótipo viralizável. Pô, um cara de 130 quilos, nerd pra caralho, não é o cara, um cara de estivador de Porto, não é o cara exatamente que tu vai chegar e falar assim, meu, esse cara lê muito. Será, bicho? Eu acho que não, cara. Eu acho que mais porque as pessoas me conhecem, quem vocês me conhecem é mais fácil. Mas quem não me conhece, eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil mesmo. Tanto que eu acho que uma boa parte, às vezes, dos comentários é de pessoas que não me conhecem. Fora da bolha, né? Fora da bolha. Porque assim, à medida que eu fui conhecendo a internet, etc., aí tu vai se aproximando mais. Pô, hoje eu tenho muitos amigos oriundos da vida digital e eu gosto muito deles, cara. Cara, pior que é triste isso, porque, sei lá, pego você, eu conversando com você e você falando sua história, eu acho assim uma coisa sensacional mesmo, cara, de admiração mesmo, Pô, obrigado. sabe? Tá louco. E aí você olha, aqui no Brasil, os caras veneram o cara que, sei lá, tava, por exemplo, em favela, não sei o que e tal, começou a cantar funk, e aí o cara venceu na vida, e esse é o fazendo apologia a crime, não sei o que e tal. O jogo do tigrinho O também. jogo do né? tigrinho, e, porra, é o que mais tem influenciador fazendo isso. E os caras têm admiração por esse tipo de coisa. Tudo bem que tem sim a certa forma uma admiração, pô, o cara venceu na vida e tal, Sim. mas a que custo, né, também. Eu vejo assim que a figura. Talvez porque essas pessoas não se reconheçam nessas pessoas que estudam, talvez porque não têm acesso, como eu te falei. Talvez não há Não um se conecta, né? Não se conecta porque, cara, a realidade dela não é uma realidade. Ela não entende quanto difícil é você ler 1000 livros. Ela não sabe, vai entender quão Acho que difícil todo é. mundo sabe isso, cara. Não é Cara, é que talvez ela não. Então, tá melhor, eu vou melhorar a minha frase. Talvez ela não tenha dimensão do que é isso. Sim. Dimensão do que é você se dedicar tanto tempo ao conhecimento. Cara, é difícil mudar porque a gente é o que a gente faz, cara. Então, a maior parte das pessoas não age dessa forma. Então, eu acredito que, não sendo dessa forma, elas não vão conseguir reconhecer. Por isso que eu acho que a ciência é tão... A ciência que eu digo, em termos assim, até os papos mais difíceis, etc. Porque, inevitavelmente, você vai mexer com crenças, e a gente tem várias coisas, como, por exemplo, dissonância cognitiva. Você vai achar formas de... Assim, o que é isso, né? Você vai encontrar formas dentro no discurso de validar aquilo que você conhece, porque você não quer desconstruir aquilo que você conhece, porque toda desconstrução, ela vai te incomodar. Pensar diferente começa a te incomodar. Então você vai achar caminhos no meio disso, a gente é altamente influenciável por isso. Tu vai encontrar caminhos no meio disso para ratificar aquilo que você pensa, aquilo que foi construído culturalmente, aquilo que foi construído na tua existência, porque você quer evitar. E a gente, cara, até estudos simples mostram isso, como, por exemplo, se você colocar um cheiro podre no ambiente, você tende a ser mais conservador, cara. Você é altamente maleável por essas... Isso é comprovado cientificamente. Você é altamente maleável por essas percepções fora que você não entende. Por exemplo, se eu ficar falando... o exemplo clássico disso é quando você começa a xingar uma pessoa. Petralha, bolso lixo, ou aquele fulano é um merda. O teu cérebro, ele entende literalmente, a região ativada do teu cérebro é a região a mesma região que vai te repugnar. Então você acha que aquela pessoa é uma coisa. Você não tem mais empatia. Tudo bem, os neurônios espelhos é mais pela face, etc. A empatia pode ser uma teoria da empatia, etc. Mas o que eu estou dizendo é que quando você começa a xingar muito um determinado tipo de pessoa, você vê ela como uma coisa. Então é mais fácil cometer uma atrocidade contra aquele tipo de pessoa. Então, quando você começa a xingar, a torcida se xingando, etc., a região do cérebro ativada é a mesma que você ativa, por exemplo, quando você diz seu merda. Você ativa a mesma área do cérebro se de fato fosse uma merda. Então é muito mais fácil cometer atrocidades. Então tudo isso, cara, é o mecanismo da subjetividade. E quando você começa a adentrar em subjetividade, em processo de subjetivação, em como a gente pensa para chegar onde a gente está, tu percebe que nós somos extremamente determinados no sentido de determinação, de pré-determinados. Nós somos extremamente pré-determinados pelo meio que nos cerca, pela subjetividade que
que nos é imposta pelas vivências que nos aparecem. Então a gente é isso. E para mudar isso é extremamente difícil. Cara, eu não tenho esperança de que as pessoas vão começar a seguir tanto os cientistas quanto seguem o Neymar, por exemplo. Tantos os pensadores quanto seguem, sei lá, qualquer jogador de futebol. Porque as coisas não são assim. As coisas não são assim. Mas é justamente isso. A esperança que muda, a esperança que as coisas mudem, é a desgraça de ter esperança que elas mudem. A dualidade, né? É a dualidade da esperança, cara. É a dualidade da esperança. Então, é difícil. E isso é uma coisa que fica voltando, sabe? Por que as coisas não mudam? Mas eu tenho esperança que as coisas melhorem. Até a palavra recordar vem do latim record, significa passar novamente pelo coração. Só a guisa de curiosidade. Então a gente fica recordando disso, cara. A gente fica remoendo esse tipo de coisa. E por que não é diferente? O que resta pra gente fazer? Cara, resta eu aceitar teu convite e vir aqui no podcast e falar pra um monte de gente. Tentar chegar no máximo de gente possível. Tentar alcançar. É isso que resta. Talvez essa seja a diferença para alguém que tá assistindo pensar, pô, mas o que é esse Marco Aurélio, esse cara falou? Quem que foi Sócrates? O que é sujeito epistêmico? O que é o mecanismo nós versus eles? O que é o efeito Lady Macbeth? Caralho, existe um bystander effect, que é o efeito de difusão de responsabilidade, quando muita gente está assistindo e ninguém faz nada. Isso é outra coisa que nos influencia, por exemplo. Como assim? Se uma pessoa cai de bicicleta e tem muita gente assistindo, a gente tende menos a ir acudir se uma pessoa só estivesse assistindo. A gente tem uma propensão de difundir a responsabilidade. Isso é uma coisa que nos afeta inconscientemente, que a gente nem tem ideia. Só pelo fato de ter outras pessoas assistindo, por exemplo. Então, para quem mudar o mundo, você tem tanta gente no mundo. É mais fácil ficar como espectador. Isso é um bystander effect. É a difusão da responsabilidade. Outro Quer dizer, exemplo... se tivesse só você e a sua família no mundo, você teria muito mais probabilidade de tentar mudar o mundo. Exatamente. Ou a gente pode chegar num conceito que um ecólogo trabalhou, ganhou o Nobel por isso também, que é a The Tragedy of Commons, tragédia dos comuns, que a gente pensa que pequenos atos individuais não vão mudar a humanidade, e acaba se tornando uma tragédia. O plástico que eu vou jogar fora do meu carro não vai dar nada, é um plástico. E acaba se tornando a tragédia dos comuns. Porque todo mundo pensa dessa maneira individual e acaba virando uma bola de neve e a gente está aí tendo um problema seríssimo de clima. Sabe qual que é a conclusão que eu tiro disso? Conhecimento gera aborrecimento, cara. Pode ser. Porra. Pô, porque se você tem o conhecimento de que aquele plástico ali pode acarretar numa coisa tão bizarra, ameaçadora, enfim, futura, você vai ter mais consciência e mais responsabilidade ainda, né, na sua cabeça de não jogar o plástico no chão. Boa. Sim. Perfeito. Então por que a gente busca mais conhecimento, sendo que gera mais aborrecimento, cara? Uma vida irrefletida não é digna de ser vivida. Eu acho que é isso, cara. Você experiencia muito menos a vida se você é um ignorante. Você não entende quão especial é saber que existia um cara chamado Homero que escreveu livros de tradição heróica, tradição épica que originaram toda a ciência, cara. Você tem noção que a gente só tá aqui por causa desse cara, velho. Que a gente só começou a questionar a existência porque quem sou eu? É uma pergunta tão simples. Eu parei de buscar o princípio de tudo e comecei a pensar quem sou eu. E isso mudou completamente a história do pensamento ocidental. E eu estou tentando até agora achar uma resposta. O Spengler, que é um filósofo, vai dizer, achar uma resposta para a morte. E filosofia, ciência, tecnologia, tudo é em prol disso. Então eu estou tentando achar uma resposta, a gente está tentando achar uma resposta, tem gente que simplesmente vive no automático e vai morrer no automático. Talvez não esteja errado, esse é o problema. Mas eu prefiro acreditar que uma vida irrefletida não é digna de ser vivida. A vida boa, como disse Odisseu, é a vida, para saber qual é a vida boa, eu tenho que saber o máximo de outras coisas possíveis.
para conseguir cada vez mais identificar aquilo que é bom para mim. Experienciar a vida é conhecer a vida. Experienciar a vida é conhecer a mim mesmo. Ler um livro diferente é ter uma visão de mundo diferente. Cada livro me propicia uma viagem. Tudo bem que tem livro que nem tem um ali que eu não gostei muito, mas... Tem vários ruins ali, cara. Não vou citar, senão eu vou ser odiado, mas é muito autoajuda pra minha cabeça. Total. Então... Não, mas esse daí não é aquele livro, e sim é a biografia do cara que fez aquele livro. Tá. É pior ainda, pior ainda. Beleza. Enfim, só vão entender. Ler um livro é adentrar um novo mundo. Então, gente, aí tu vê Camus lá, cara, a gente já começa a pensar na tragédia, no absurdismo, né? Tragédia de existir, aí tu tá indo mais pra esse lado, quando você vê teu discurso, por exemplo, putz, o que eu tô fazendo aqui? O menininho do Annie Hall tá certo, o universo vai acabar. Então, A ignorância não é uma dádiva, então. depende do ponto de vista, né? O que é um ponto de vista será uma vista a partir de um ponto, já diria o poeta. Não, mas sem fugir da resposta, pô. Sem fugir da resposta, eu diria que é uma dádiva até certo ponto. Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ter angústia em algum determinado momento. Porque ainda que a pessoa tenha uma crença absurda na existência do paraíso, ela não pode deixar de se questionar por que tanta tragédia acontece no mundo. Por que as coisas simplesmente não se revelam, não se desvelam. Então, não necessariamente que a crença seja algo ruim, que eu acho que todos temos crenças. Mas, além da crença, eu acredito que a gente tem que ser um ser que busca. A busca, já diria um pensador oriental, é a eterna e última realidade da existência. Você vai morrer buscando, porque ela é a última realidade. Então, pela pergunta, eu trouxe isso agora para responder a primeira pergunta que você me fez nesse podcast. O que é a realidade? É a busca. Cheguei até aqui para isso. A última realidade do ser humano é a busca. Eu consegui, talvez, te mostrar ao longo do podcast isso. Porque não existe nada fora disso. Foi intencional isso? Se eu disser que sim, tu vai acreditar? Pô, cara. Desde aquela parte do que eu te falei que o conhecimento é um processo, é para tentar, pra gente entender, eu e você, quem tá assistindo, que as coisas só acontecem em fluxo. Por isso que o devir do Heráclito não é somente o rio. É o próprio processo de pensar. As pessoas tendem a achar que somente as coisas palpáveis mudam. Somente essa garrafa está mudando, somente a entropia disso vai alternar à medida que eu colocar mais temperatura. Se estivesse descongelado, eu descongelar. E nunca vai ser o mesmo gelo, por mais que eu congele de novo, nunca vai ser o mesmo gelo de antes. Por mais que eu esquente, esfrie, sempre vai ser uma entropia diferente, porque o tempo só aponta em uma direção. Isso é a unidirecionalidade do tempo que eu citei antes. E isso tudo é um processo. E isso tudo é um processo, uma dança eterna de ordem e caos. Por isso que ao longo da mitologia grega, vamos pegar, a gente está usando bastante ela, por isso que ao longo da mitologia grega sempre vai ter um titã para infernizar o mundo, sempre vai ter a consciência para trazer para o homem algum caos, sempre vai ter uma híbris, sempre vai ter alguma coisa para o cosmos não ser eternamente a mesma coisa. Então, se é sempre um processo, é sempre uma busca pelo sentido. E uma busca que nunca vai cessar. O que você me disse?
Eu digo que eu tô meio que surtando agora. É louco pensar nisso. É louco mencionar isso. De fato, mas pensar a vida como um processo seria reduzir a vida a dizer que ela tem somente um sentido, na minha opinião. A gente está falando da mecânica quântica, as 4 estações de Vivaldi. Processo de criação, a criatividade, que era uma coisa que, dos dons que Prometeu roubou dos deuses, a criatividade era uma das coisas. Ela é um presente muito grande para a gente dizer que somente uma coisa pode se originar disso. É difícil pensar o que existia antes e o que vai existir, mas voltando ao que o Emily Dickinson falou, que é o infinito, senão um sem fim de agora. E você vai. Essa é a ideia de processo. Por isso que tudo que eu falei aqui vem a ideia de continuar. Como saber se você tá no rumo certo desse processo? Aí a gente já falou da convergência estando em divergência. Mas é dessa forma mesmo. Por exemplo, você, de certa forma, naquele momento que você estava estudando muito, você estava seguindo essa linha de raciocínio. Uhum. Só que você agora há pouco tinha comentado que você não sabe se essa foi a melhor forma, que você poderia ter aproveitado mais se você tivesse aproveitado mais sua infância, etc. Sim, talvez sim. Eu nunca vou saber porque cada escolha que eu faço na vida abre uma bifurcação, né? Então, cada escolha abre uma bifurcação nova e assim sucessivamente. Mas eu gosto de pensar isso quando... vamos pensar assim, beleza, as escolhas foram feitas sem pensar se as moiras, as 3 irmãs do destino existem ou não. Se o acaso existe, o destino é o que manda. A tragédia de Édipo, se a gente for pensar, com certeza o destino manda. Que não importa o que ele faça, ele sempre vai ser acometido pelos males que ele foi predestinado. Mas pense a vida como uma coisa em movimento, como um processo, mais uma vez. Da mesma forma, se você for pegar a Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, e você for pegar a partitura e ver parte por parte, você não vai ver nenhuma beleza naquilo. Mas se você for colocar a tocar, sim. Então pense a vida como uma sinfonia. Cada parte é uma parte pequena de uma coisa maior. E se isso que você vive hoje, você tem que perguntar se faz sentido pela obra maior que você quer construir. Faz sentido para ti isso que tu tá fazendo hoje para uma obra maior que você quer construir? Se fizer sentido, você tem tua resposta. Se não fizer, você mude. Você tem que entrar em divergência mais uma vez. Porque não é fácil fazer alguma coisa para uma obra maior. Não é fácil colocar conhecimento no mundo, não é fácil criar um filho para o mundo. É chato, na verdade. É chato. É difícil. Você tem algumas coisas que podem te ajudar nisso. Conhecer pessoas na internet dispostas a pensar é algo que me ajuda a querer conhecer mais. Mas eu não posso dizer que eu não tenho vontade, simplesmente dizer assim, eu vou viver no meio do mato. Tem isso, né? Tem. Lá no fundo. Tem. Não tem como. Muito disso. Tem muito disso. Às vezes tu enche o saco. Às vezes enche o saco do meio digital, etc. Às vezes eu pretendo ficar às vezes eu fico meio afastado. Se eu coloco uns conteúdos mais rasos, é porque eu não tô nos dias bons. Não é todo dia que eu vou querer fazer valer a pena tudo. Mas eu preciso saber diferenciar os momentos que eu preciso aproveitar. Eu preciso saber o momento que eu preciso deitar com meu filho, com a minha esposa e ficar brincando com ele só. E eu consegui, depois de muito tempo, um equilíbrio nisso. E eu consegui aproveitar um momento per se. Um momento por ele mesmo. E não ficar pensando no que vai ser depois. Mas isso foi algo que eu adquiri depois que eu percebi que a vida finda. E que eu posso não estar no meu melhor momento intelectual, cognitivo, para sempre. Se a gente tivesse um botão aqui na mesa
Uhum. Imagina um botão vermelho aqui, grandão, pra dar uma dramatizada. Se você apertar esse botão, e você só pode apertar esse botão agora, Hum. você vai ter todas as respostas, cara. Qual que é o Todas as ônus? respostas pra Qual que é o existência, ônus? pro futuro da humanidade. Você vai saber a resposta de todas as perguntas. Uhum. Mas você só pode apertar agora. Não tem ônus. Não tem ônus. Quer dizer, Cara. não no botão, mas com as consequências que podem vir, né? Sim. Todas as respostas, eu apertaria. Acho que eu apertaria. Porque a maior dificuldade, eu não acho que é adquirir um conhecimento monstruoso. Eu não acho que essa seja a maior dificuldade. A maior dificuldade não é apertar o botão e adquirir esse conhecimento monstruoso. A dificuldade está em esse conhecimento não te transformar num monstro, cara. Porque você fica muito alheio à realidade quando você conhece as coisas. Um monstro no sentido maquiavélico, você fala? Em todos os sentidos. De não conseguir mais conviver, por exemplo. De você não conseguir mais ter uma convivência normal, sadia, com quem você ama. Porque você vai saber as respostas. Então a maior dificuldade não é apertar o botão. É o que vem depois do botão, obviamente. Adquirir o conhecimento é uma parte de um problema muito maior, que é como viver depois disso. Mesmo assim, você tomaria esse risco. Sim. Que é a vida senão um desafio. Pô, cara. Sensacional. Muito bom, meu amigo. Eu, com certeza, apertaria esse botão. E quando um convidado fala que não apertaria, cara, é difícil de entender, sabe? Não Porque, entendo. porque não, eu entendo, mas para algumas pessoas é aquilo, né? O mistério que dá o sentido da vida e não necessariamente a resposta, né? Sim. Sim, sim. Só que eu olho para isso tudo, cara. Quer dizer, a gente tá aqui gravando e tem esses microfones e, pô, vai ter gente que vai estar escutando daqui. As coisas funcionam. Por que que as coisas funcionam, né? Do Sim. jeito que funcionam, cara. Uhum. Eu acho que a dificuldade tá aí depois mesmo. E assim, cara, uma boa parte desse conhecimento... Isso não te geraria muita angústia? Saber todas essas, Sim, com essas coisas? certeza. Por isso que eu digo, o importante é como você vai lidar depois disso. Sim, sim. Mas E- você tá. É isso que eu tô querendo saber. Sim, Você sim, estaria estaria disposto. disposto total. Sim. Com certeza. Ah, e eu penso, cara, que quando você pergunta se a prática da vida vale a pena, como adquirir esse conhecimento, quero dizer, né? Como chegar a isso, é isso que eu coloquei na cabeça agora, eu diria que é o que tá, talvez, na Antígona, de Sófocles, que ele fala do tu phronein. É uma palavra grega que significa que a eudaimonia, que é a felicidade, o bem viver, ele é adquirido na phronein, na tu phronein, que é a prática. Então, por isso que eu bato cada vez mais nessa ideia de processo, de agora, de você... O que tu tá fazendo agora, anotando ali, faz sentido na tua vida, etc. Então, eu acho que essa é a forma a gente adquirir esse conhecimento mais... Obviamente, a construção desse grande conhecimento de como as coisas funcionam, ela vai partir desse conhecimento minúsculo de cada... Porque é assim que você vai descobrir uma coisa nova, é assim que você vai... A vida vai acontecendo assim, as descobertas foram acontecendo assim. Por exemplo, quem descobriu a dupla hélice de DNA em 1900 alguma coisa foi porque leu no livro do Schrödinger e teve uma ideia e mandou um e-mail. Eu não lembro o nome de todos, mas é dois nomes que começam com W. Um é Wilkins, o outro eu não consigo lembrar. Então eles tiveram essa ideia, eles conversaram sobre e tiveram essa descoberta e o mundo foi acontecendo assim. Isso aconteceu porque ele estava estudando que o Schrödinger estudou que não tinha nada a ver. Então a vida vai acontecendo, cara, a vida vai acontecendo. Quais conselhos, puxando mais agora pro fim, cara, você daria pra um jovem assim, que tá escutando a gente, que tá meio perdido
e não sabe muito o que fazer da vida, tem ali seus 20, 25 anos. O que você fala pra esse cara pra ele conseguir aproveitar a vida da melhor forma? Fora tudo isso, né? Que a gente falou de uma parte mais prática, eu falo, né? Eu acho que eu falaria a mesma coisa para um jovem e para um velho. Porque eu não acredito que a gente adquira a sabedoria somente por passar anos vivendo. Eu já vi muito novo idiota, eu já vi muito velho idiota também. A gente tem uma falsa impressão de que com o tempo a gente vai adquirir alguma coisa especial, uma sabedoria, alguma coisa. Isso não é verdade. Isso só funciona em tribos ancestrais que achavam que o mais velho era o mais sábio somente por passar o tempo. Não é assim que funciona. Eu diria que experienciar a vida é a melhor maneira de viver ela. Então, se você não sabe o que fazer, experimente mais a vida. Pegue uma mochila, vá fazer uma caminhada erma, veja o que acontece no mundo. Existe muito mais do que você imagina na sua cabeça e na sua casa, no seu convívio. Experienciar a vida é a melhor maneira de viver. Nenhum conselho utilitarista, assim? Utilitarista. Cara, eu leria, cara. Como te falei, o melhor modo de você viajar é ler um livro, cara. O modo mais fácil. O modo mais fácil. Até se for falou dos utilitaristas, se for pegar Stuart Mill, por exemplo, que para mim é um dos maiores, um dos grandes gênios da nossa história aí, do filosofia política, cara. Ele foi um cara que muito novo já tinha lido todos os clássicos. Ele foi feito para ser foda, cara. E não deu outra. Não é à toa que ele é o pai do utilitarismo, entendeu? Não é à toa que existe Stuart Mill. Então, o conselho utilitarista que eu daria é o conselho do Stuart Mill, que é o pai do utilitarismo. Você tem que se dedicar àquilo que você quer ser. Você aprende a dirigir dirigindo. Você adquire conhecimento conhecendo, lendo. É isso. Não existe outra forma de fazer isso. Simples, mas profundo. É a divergência consigo mesmo, mais uma vez. É difícil. Paulo, brigadão, velho. Valeu, irmão. Pô, fico feliz aí demais com a sua participação aí, de verdade. E o papo foi excelente, cara. Tenho certeza que o pessoal gostou. Se você quiser divulgar suas redes aqui pro pessoal nessa câmera. Beleza. Então, Paulo Henrique Teston no Instagram, PH Teston no YouTube. Eu tô postando os vídeos lá mais no freestyle mesmo, na loucura. Eu vi lá no formato meio cru, assim, né? Bem assim, eu tô só colocando. Tem bem alguma divagação na cabeça, vou lembrando, vou postando. Então tem vários vídeos lá, inclusive tem alguns de história grega. E tem várias divagações. No Instagram eu coloco aí diariamente, quase diariamente, alguma coisa, alguma que me vem na cabeça também. E eu vou seguir assim, Instagram, YouTube, e talvez esse ano eu monte um curso sobre história do autoconhecimento, da história à prática, no autoconhecimento. Por que talvez? Tô pensando ainda, tô organizando o material, é muita coisa, cara. Eu não sabia, eu não lembrava que era tanto assim. É muita coisa, eu acho que vai ser muito denso. Eu tenho medo que as pessoas se percam um pouco justamente nos termos difíceis, nas coisas. Então eu tô tentando deixar didático. Se eu conseguir deixar didático, eu vou gravar. Já tá na produção dele. Tô organizando as aulas. Eu tô organizando as aulas. Então provavelmente esse curso vai sair esse ano. Então, autoconhecimento da teoria, da história à prática. Vamos lá. É um tema que eu gosto muito. Porra, deu e pra talvez mais um livro sobre teoria do caos e comportamento humano. Esse eu já escrevi algumas 30, 40 páginas. Teoria do caos e comportamento humano. Nós somos nossas jornadas. Teoria do caos e comportamento humano. Que é daquela parada do Estreito de Bering que a gente tava falando. Isso, toda essa parte aí. Sensacional. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente, ajuda a gente a trazer cada vez mais convidados de alto nível, como por exemplo foi essa conversa aqui. E se inscreve aí, a gente traz muitas conversas abordando filosofia, né, ciência também, crises existenciais, como foi hoje aqui.
Então, agradeço de coração se você assistiu até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.